Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Rafaele e eu vim junto com o meu grupo para apresentar para vocês o nosso TCA, que o tema escolhido foi intolerância religiosa. E temos três convidados especiais aqui, que a primeira pessoa é a minha mãe, que além de minha mãe carnal, ela é mãe de santo, a bispo Alexandra e o bispo Anderson. Muito obrigada por vocês terem aceitado, que vocês sejam muito bem-vindos. E também a gente gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque é um tema muito delicado. Então gostaríamos que vocês não ficassem de muita conversa, de muita risadinha, até mesmo porque é um clima muito pesado aqui dentro de... A gente está falando sobre um tema tão delicado quanto esse e vocês ficarem com gracinha na sala. Então é isso, vamos iniciar o nosso especial. Esse aqui é o sumário, que é sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar algumas coisas a mais, só que isso aqui vai ser passado no slide, que é a justificativa, o que esse problema causa na comunidade, na escola, as leis, como funcionam as leis, os objetivos e recursos para poder acabar com esse problema, a intervenção, a bibliografia e o encerramento. A justificativa. Bom, escolhemos esse tema porque acreditamos que não existe uma justificativa correta ou errada na escolha de uma religião. Até mesmo porque a fé e a filiação religiosa são partes fundamentais da identidade e crença de cada indivíduo. E normalmente, para escolher de uma religião, você baseia naquilo que ela te agrega, na como ela atende suas necessidades externas e internas. E casando aquele sentimento de conforto e pertencimento. Que é aquele sentimento quando a gente sente que aquilo agrega na gente, que aquilo faz bem pra gente. Então, normalmente, para você escolher uma religião é isso. E também o que ela causa, como ela causa uma estrutura para sua vida, como você vai seguir ela, como você vai cultuar ela. E também, a escolha de uma religião, ou de não escolher, caso você não acredite em nada, é um direito humano e deve ser respeitado como qual, porque é uma lei. E como todas as leis, se for respeitado, tem uma punição. Então, deve ser respeitado como qual? Como uma lei e como um direito humano. Agora eu vou falar um pouco sobre intolerância na comunidade. Ela é vista como um crime inafiançável que pode te levar à prisão por 1 ano ou até mesmo a penalidade. Você não pode sair mais dela. Ela também, esse crime, ele é quando a pessoa persegue, discrimina ou até mesmo não gosta dos seus símbolos, dos símbolos de outras religiões, digamos assim. Voltando ao assunto, ela também tira a liberdade e a dignidade humana. E é caracterizada por ser um desrespeito às vestimentas, os símbolos, as festas típicas distintas e as práticas. E ela influencia muito no valor ético do nosso cotidiano. E existem sim outras religiões, além das nossas. E elas são chamadas de uma diversidade cultural. E quando são grupos, elas são chamadas de grupos sociais. E não devemos esquecer que muitas pessoas são insultadas ou humilhadas em público e muitas pessoas acabam não querendo mais ver essas religiões. O que acaba a gente fazendo com elas. A gente devia pensar antes de falar muitas coisas. Que a gente fala tanta coisa e não tem entendimento. Então, a gente deve respeitar. E hoje, eles viraram meus amigos. E eles são de religião totalmente diferente da minha. Que vi que são pessoas muito boas. E é isso, gente. A intolerância religiosa nas escolas é um problema grande que causa exclusão, sofrimento e baixo rendimento escolar para os alunos. Para combatê-la, é necessário promover o respeito à diversidade religiosa e à laicidade do Estado através de debates, projetos pedagógicos e capacitação de professores. Nas leis defendem assim no Brasil existe um conjunto de leis que defendem os artigos e leis que são para os crimes como discriminação de religiões ou violência por causa da religião de alguém. Eles garantem que todas as pessoas possam escolher mudar sua fé livremente sem sofrer um preconceito. Os principais artigos de lei número
Lei número 7.706 de 1899, Lei CAL, define como criar uma prática que resulte em discriminação ou preconceito de raça, por etnia em relação à procedência nacional. Código Penal, artigo 208, criminaliza a conduta de escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença culto-religiosa. Lei número 11.635 de 2007 institui o Dia Nacional Combate à Intolerância Religiosa. Todas essas leis defendem a discriminação de religiões, mas são importantes porque é para os direitos humanos e bem, como as leis funcionam? Crime de racismo e intolerância religiosa enquadrada como racismo tendo apenas de 1 a 3 anos. Diz que 100 é um canal para denúncia de violações dos direitos humanos e intolerância religiosa. Os principais objetivos para acabar com a intolerância religiosa envolvem a promoção do respeito mútuo, a educação sobre a diversidade e a aplicação rigorosa da legislação escrita. O primeiro objetivo principal é assegurar a liberdade de crença ou não crença, que seria garantir o direito fundamental de cada cidadão de ter ou não ter uma religião a seguir e de poder manifestá-la livremente, seja em lugares públicos ou privados, sem constrangimento ou algum tipo de discriminação. O segundo objetivo seria promover diálogo interreligioso, que seria incentivar a comunicação e o convívio entre pessoas de diferentes crenças para mostrar a importância de diferentes tradições para a sociedade. E o terceiro objetivo seria erradicar o preconceito e a discriminação. Erradicar e eliminar o preconceito e a discriminação, que seria desconstruir visões negativas e estereotipos sobre crenças alheias e combater o racismo religioso e outros tipos de discriminação. O quarto objetivo seria assegurar a laicidade do Estado, que seria garantir que o Estado se permaneça de forma neutra em relação a matérias religiosas para proteger os direitos dos cidadãos, independentemente de sua fé, e também para impedir ataques ou impulsos de ódio contra crenças alheias. Pode passar. E existem recursos para a gente chegar nesses objetivos. O primeiro seria programas pedagógicos, que seriam nas escolas, para ensinar as crianças sobre as religiões, sobre as intolerâncias religiosas, e fazer palestras, conversar sobre, para as crianças e adolescentes se conscientizarem sobre o assunto. E existem campanhas de conscientização, que também servem para pessoas mais velhas. Fecha a porta, por favor. Isso. E também existe as campanhas de conscientização, para incentivar as pessoas a refletirem sobre o preconceito que ela tem com outras religiões. Pode passar. E tem as intervenções. As intervenções podem ser públicas ou comunitárias. As públicas, no caso, seria política, né? Que é aumentar as leis, reforçar os canais oficiais de denúncias, que eu acho que é o número 100, para as pessoas poderem reportar os preconceitos que sofrem por esses canais. E existe também as ações comunitárias que a gente pode fazer na sociedade, que não fazer julgamento ou piadas, e poder denunciar a intolerância religiosa que os outros sofrem quando você vê alguém sofrendo intolerância religiosa, e também não se fantasiar de forma inadequada sobre alguma religião. É isso. Muito bem. Bom, agora a gente separou umas perguntas para os nossos convidados responderem também. Eu vou
A primeira pergunta que a gente separou vai ser feita para minha mãe, que ela é uma matriarca de religião de matriz africana. Ela tem 25 anos de iniciada no candomblé de Angola, ela já tem o cargo dela, já tem os direitos dela como uma Iá-Orixá. Então ela entende bastante sobre o assunto. Você primeiro, né? Vocês acreditam em Deus, em um só Deus? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Evone Gaza de Capu. E é assim, nós acreditamos sim em Deus. Só existe um Deus. Tem religiões que não mudam mal, mas ele é onipresente. Então ele é único. Não tem como falar. Porque nós não acreditamos em um Deus. É um só. É um Deus de maravilha infinita. Deus é Deus, né? Certo. Sua religião pratica o mal? Não. Embora muitas pessoas acham, né, que nós praticamos o mal, mas nós não. Porém, existem pessoas dentro da religião que praticam o mal. Então, por causa dessas pessoas, acaba generalizando tudo. Então, quando chega e vê assim, a gente vestida, ou fala que eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, aí ela pratica o mal. Mas na verdade não é. Por causa dessa minoria que acaba com tudo. Qual é o livro sagrado de vocês? Na verdade, nós não temos um livro sagrado. Por quê? Porque a nossa religião, ela é mais assim, na fala. Ela é uma religião oral. Então, o nosso livro sagrado é a nossa mente. Porque a gente acredita que a força do pensamento eleva tudo. Por que vocês misturam santos católicos e orixás? É assim, isso já vem da época da escravidão. Na época da escravidão, eles não poderiam mostrar a crença no candomblé, na Umbanda, porque naquela época era mais a parte do catolicismo. Então eles pegavam as imagens e se escondiam ali, para não ter problema, porque muitos, eles eram mortos, eles iam para o tronco por causa disso. Então eles acabaram associando os orixás com as imagens, né? São os católicos. O que é e como funciona a incorporação? É assim, a incorporação, você sente uma energia. Essa energia, ela vem da natureza. Então é como se você... Como eu posso te explicar? Tem coisas que a gente não pode explicar. É assim, você fica meio que lá. Você sente aquela energia, você sente o seu corpo vibrando, você sente aquela presença, aquela energia, e você vai falando. Aí quando você volta, as pessoas falam, como você sabe? Entendeu? Então é assim, você fica meio consciente e meio inconsciente. E desculpa te cortar, mas também vale ressaltar que a incorporação é diferente de possessão. A possessão é algo que só cristãos em geral acreditam, e também a possessão é quando um espírito obsessor, vou falar assim, um demônio, entra no seu corpo. Então isso você morreu, porque o seu espírito não está mais lá, outro espírito está comandando o seu corpo. Já na incorporação, você continua consciente, você continua no seu corpo, porém outra entidade se aproxima de você e toma controle, mas não é que você não está ali, você está ali. Por que no candomblé vocês raspam a cabeça? Então, é assim, o termo raspar a cabeça, que para nós é iniciação ao sagrado, ela significa que você está saindo de um mundo do qual tem maldade, tem o preconceito, enfim, tem tudo aquilo de novo. Você está renascendo. Você está renascendo com um novo mundo. Você passa a ver outro mundo com outra visão. Aí você passa a ver as coisas boas da vida. Você vê
a prosperidade, você ter aquela força para você lutar, para você ter um ideal na vida. Então, raspar a cabeça, que no nosso caso é a inserção ao sagrado, nada mais é do que o renascimento. Agora as perguntas serão feitas para os bispos e nós separamos essas aqui e esperamos que eles se sintam confortáveis para poder responder também. Só um minutinho. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigado. Espero ter esclarecido. Embora tenho certeza que alguém tem umas dúvidas, mas eu não posso aprofundar porque são coisas sagradas, coisas de fundamento. Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso estar aí esclarecendo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado. Bem, qual foi a maior mudança que aconteceu na sua vida depois que você decidiu seguir Jesus? Boa tarde a Tarde. todos, graças e paz. A maior mudança que aconteceu na minha vida depois que eu decidi seguir Jesus foram vários aspectos da minha vida que mudou. Meu caráter, a minha conduta, as minhas ações, porque antes de conhecer a Jesus, eu era uma pessoa que procurava praticar o bem. Só que eu procurava praticar o bem da minha maneira, né? Quando a gente procura agir da nossa maneira, sem ter uma base a seguir, a gente acaba cometendo falhas, erros. E eu era preso nas drogas, preso no álcool. Bem assim como uma semana eu fiquei 18 anos no candomblé. E quando eu conheci Jesus, eu tive uma transformação total da minha vida. Total. Então aquilo que eu entendia como bem, como bom, eu passei a enxergar com outros olhos. E coisas que eu cometia, coisas que eu fazia, eu fui liberto e eu deixei de fazer aquelas coisas. E é porque eu fui entender o que era bom, o que era ruim. Então, isso tudo me transformou numa nova pessoa e como nós dizemos, né, pela Bíblia, me tornou uma nova criatura, com hábitos diferentes, com ações diferentes, decisões diferentes. Mudou tudo na minha vida. Como pai, como filho, como esposo, né, eu tive muitos relacionamentos, tocava samba, toquei samba há 24 anos e tudo isso eu deixei para trás para ter uma nova vida. O que você acredita que Deus quer para a sua vida de hoje? O que Deus quer para a minha vida, para a vida de cada um aqui, a principal coisa que Deus quer, que nós sejamos salvos. A principal coisa que Deus quer na nossa vida é a salvação. Porque todos estamos aqui nesse mundo de passagem. Tudo aqui é passageiro. Tudo vai passar. E o que Deus quer para cada um, a salvação. Por isso Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós e levasse sobre si os nossos pecados, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Como a sua fé influencia a forma como você trata as outras pessoas? A minha fé influencia no tratamento das pessoas. É o que vocês estão vendo aqui. A gente se respeitar, a gente se amar, a gente compreender e caminhar juntos. Então, influencia no tratamento de amor, de respeito, até porque dentro dos fundamentos bíblicos, dentro dos 10 mandamentos, Jesus deixou 2 como maior, que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, influencia a amar o meu próximo, a respeitar o meu próximo da maneira que ele é. Como você lida com outras pessoas que não entendem a sua força? Normal. Porque lidar com a fé é a mesma coisa que lidar com opiniões. Nem todos aceitam, nem todos concordam. Então a gente tem que agir normalmente, não pode discriminar, ser indiferente, até porque, vou explicar, se eu quero que alguém veja a transformação em mim, eu tenho que ser diferente daquilo que ela pensa, ou daquilo que ela julga. Então, eu não posso entrar em embates, em debates,
com a pessoa. As minhas atitudes, as minhas ações, aquilo que ela vê em mim, é que vai fazer ela formar opinião sobre o meu caráter, sobre a minha conduta, né? Então a gente lida da melhor forma possível. Qual a parte mais difícil de ser cristão hoje em dia? A parte mais difícil de ser cristão hoje em dia, eu vou até usar uma palavra que chama apologética, e essa palavra significa defesa da fé. A parte mais difícil de ser um cristão é defender a sua fé. Com a pluralidade que há hoje, os cristãos têm muitas dificuldades. Assim como a nossa irmã disse, que dentro da religião onde eles praticam o bem, tem as pessoas que praticam o mal, dentro do cristianismo também não é diferente. Tem os que servem a Deus, em espírito e verdade, que vão ter uma conduta e caráter reto, vão praticar o bem, e tem aqueles que não é nem lá nem cá, e fica difícil para a gente defender a nossa religião quando alguém do nosso meio envergonha o Evangelho. Mancha o Evangelho, mancha o nome de Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Então é difícil defender a fé mediante as ações de alguns que acabam cometendo heresias, cometendo erros. Muitos estão aí na internet para todos verem, não é segredo para ninguém. Então isso acaba sendo a parte mais difícil. Você defender a sua fé mediante a escândalos, mediante a pessoas que foram chamadas, escolhidas por Deus para fazer o bem e acabam praticando coisas inexequíveis a Deus. Como você percebe o agir de Deus na sua vida? Todos os dias, todo o tempo, como eu disse. Quem me conheceu há uns anos atrás e me vê hoje consegue ver Deus na minha vida. O agir deles é todos os dias. E principalmente na parte de arrependimento, na parte de analisar a mim mesmo como pessoa, como ser humano e como servo de Deus. Eu percebo o agir dele a todo tempo. Sabe, quando você acorda, você já acorda agradecendo a Ele pelo fôlego de vida que Ele te dá, pela saúde que Ele te dá, e quando você comete alguma falha, você é constrangido pelo Espírito Santo de Deus, que mostra que você errou ali, e como ser humano e servo de Deus, você tem que pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão não só para Deus, mas se você errou com alguém, você vai até essa pessoa e também pedir perdão a ela. O que você faria sem Deus? Nada. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Até porque se nós estamos vivos, respirando, é porque Ele nos deu o fôlego de vida. Então, sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem a direção de Deus, nós somos perdidos, agimos por interesses próprios, por força própria. É o que eu falei no começo. A gente pratica algo que a gente acha que é bom aos nossos olhos, mas quando a gente desperta, quando Deus abre os nossos olhos, a gente vê que aquilo era bom para nós. Mas o que é bom para nós pode não ser bom para o próximo. Então, sem Deus, eu não faria nada. Alguém daqui quer fazer alguma pergunta? Pode. Queria perguntar assim, qual é a diferença como a gente pode diferenciar a humana e o candomblé? A Umbanda, ela é... Como é que eu posso explicar? Para poder entender. É assim, a Umbanda ela é mais da passe, tem as dias, né? Toda semana. No candomblé, não. O candomblé, ele é mais um culto ao orixá. A Umbanda, não. Ela já trabalha com as linhas, né? Porque eles falam que na Umbanda são 7 linhas. Então eles trabalham, eles fazem um passo, eles têm todo um trabalho com a pessoa. Nós já não. Nós cultuamos o orixá e nós cuidamos apenas de nós. Por isso que muitas pessoas, quando a gente fala que é do candomblé, elas ficam assim, mas espera aí, porque faz isso, faz aquilo. Mas não. Nós cultuamos o orixá. Alguém mais tem alguma pergunta para qualquer deles? Pode fazer. Alguém mais tem? Então é isso, gente. Esse foi o nosso TCA.
muito obrigada pela compreensão de vocês, principalmente pelo respeito. Embora muitas pessoas não tenham respeitado, não tenham feito o que eu pedi, mas do mesmo jeito, muito obrigada àqueles que prestaram atenção, àqueles que respeitaram. Os que não respeitaram, espero que pensem muito no que fizeram hoje, porque amanhã pode ser vocês. Então é isso. Muito obrigada e... Só quero agradecer vocês, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Isso é muito gratificante poder trazer à tona, trazer à mesa uma discussão tão importante num mundo que estamos vivendo com tanta intolerância, né, com tantas diferenças. E, apesar de tudo, tem pessoas que discriminam tanto a religião afro como a nossa religião cristã. Muitos não vão à igreja porque acham que vão ter que andar de terno, gravata, com uma Bíblia de braço, andando que nem louco, falando de Jesus para todo mundo. E eu quero deixar aqui o convite para você que não conhece o que é ser cristão, para você que tem esse dogma, essa imagem na sua cabeça. Nosso ministério fica ali na Rua Tanque Velho, número 2181. As meninas, a Ana e a irmã dela, a Nicole, congregam conosco. São jovens que estão lá, assim como o nosso filho, que tem 13 anos, que está lá conosco. Quem tiver curiosidade de conhecer, saber o que é o Evangelho, saber o que é ser cristão, tirar a imagem da sua cabeça que agora eu vou ter que usar terno, eu vou ter que pôr um vestido até o pé para ser cristão e andar com uma Bíblia debaixo do braço, o que vão pensar de mim, o que vão falar. Não é nada disso. Isso é religiosidade. E o cristianismo não é religiosidade. O cristianismo é libertação, é a cura da alma, é você caminhar segundo o que Deus nos ensina, segundo os seus mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, respeitar pai e mãe. É você ter uma doutrina, uma disciplina, que aquilo só vai te levar para caminhos bons. Então fica o convite aos jovens que quiserem fazer parte de uma comunidade cristã. Nosso ministério está na Tanque Velho, número 2181. Novamente, parabéns para vocês pelo tema escolhido e que vocês absorvam tudo que foi tratado aqui. Ou, havendo dúvidas, como a nossa irmã falou, nos procurem, porque não é bom ficar com dúvidas, porque a dúvida nos gera a fazer julgamentos. E os julgamentos nos levam a tomar decisões ou a sermos levados por pensamentos de outros que nos prejudicam na caminhada. Boa tarde a todos. Posso falar para o meu esposo que eu ia falar a mesma coisa? Então, de parabéns. Eu estou muito maravilhada de ver isso, viu? O nervosismo, mas parabéns por vocês terem essa capacidade assim, ó, enfiar a cara, não ter vergonha. E é muito bom que todo mundo também vive em união, não importa a religião, mas a gente tem que viver em união. E parabéns mais uma vez, porque olha, eu estou saindo daqui muito feliz, viu? Obrigado. E novamente, voltando ao que eu estava falando, aqueles que ficaram de piadinha, de risadinha na hora da apresentação, repense muito, porque, como eu falei, amanhã podem ser vocês. E eu queria agradecer aos convidados por terem aceitado vir aqui, tirar esse tempo de vocês, vocês podiam fazer outra coisa, eles foram numa casa, foram trabalhar, mas obrigada. E é isso, galera. Esse foi o nosso TCA e espero que vocês absorvam isso mesmo para a vida de vocês. E eu já vi casos aqui na escola e eu espero que isso não se repita após esse TCA, principalmente com vocês. E é isso. Muito obrigada, gente.